Vamos falar sobre doenças oftalmológicas e procedimentos cirúrgicos. Será que esses mutirões realizados pelo país são seguros? Eu recebo aqui no estúdio do Brasil Hoje a doutora Luciana Barbosa Carneiro, que é oftalmologista e vai esclarecer as nossas dúvidas. Doutora, bom dia, bem-vinda. Bom dia, Daiane, bom dia a todos. Prazer estar aqui. Doutora, para começar, eu queria que a senhora falasse justamente, a gente relembrar esse caso desta semana que aconteceu, das 9 pessoas que perderam a visão em um mutirão no Rio Grande do Norte. É comum esse tipo de coisa acontecer? Não é comum esse tipo de coisa acontecer, né? As cirurgias oftalmológicas são cirurgias como outra qualquer. Então, ela tem seus riscos, né? Não podemos banalizar a cirurgia, mas ela é feita de forma adequada, em ambiente adequado, normalmente não acontece isso, né? O que nós observamos nesse caso específico foi que esse mutirão foi feito em uma maternidade, que não é o local ideal para ser feito, né, esses procedimentos. Normalmente fazemos em hospitais oftalmológicos. Por exemplo, aqui em Goiás, né, nós temos aqui em Goiânia a Fundação Banco de Olhos, nós temos o Serof, nós temos o Hospital de Aparecida, em Aparecida, o HOA, temos hospitais de Anápolis. Então, normalmente fazemos em hospitais oftalmológicos. Citei esses que são do SUS, né? Então, que são hospitais seguros, né, que já estão habituados a fazer esse tipo de cirurgia e são cirurgias seguras, né, feitas em locais ideais por pessoas, né, treinadas para isso. Agora, quando você sai desse ambiente e vai para outro ambiente, você leva todo o seu material para fazer em outro local, não é o ideal. Né? Não é o ideal, que foi o que aconteceu nesse caso, né, infelizmente, com os pacientes lá do Rio Grande do Norte. Doutora, e a gente sabe que existem vários mutirões, não só, né, o de catarata como foi esse, a senhora mesmo participa de mutirões, então tem que ter um preparo profissional e um preparo de espaço, como a senhora falou. Exatamente, tem que ter essa logística do espaço, né? Às vezes a gente pode fazer assim, vamos operar vários pacientes, por exemplo, na Fundação Banco de Olhos, ou no Serof, ou no HOA, mas num ambiente que já está habituado a fazer esse tipo de cirurgia, que já tem profissionais para fazer isso, né? Já tem enfermeiros habituados com isso, né? Já tem os técnicos de enfermagem, já tem os farmacêuticos, os médicos oftalmologistas. Isso é importante. E a cirurgia de catarata é uma cirurgia que ela é relativamente rápida, que hoje em dia nós temos várias tecnologias, mas não podemos banalizar. É uma cirurgia invasiva, né, que você tem que operar lá dentro do olho. O olho é um sítio que, se for uma bactéria lá para dentro, a bactéria prolifera e a pessoa perde o olho. Então, não pode. Então, por isso, tem que ter todos esses cuidados. A senhora quer explicar para a gente? Quero. Mexendo aí no Eu trouxe uma maquete aqui para vocês entenderem como é que é o olho, só para a gente entender onde que fica o quê, né? Então, nós temos aqui um olho, nós vamos cortar lá ao meio, né, para poder entender o que é o quê. Então, aqui, na primeira camada do olho, nós temos aqui a córnea, onde faz o transplante de córnea, né? Pessoas que precisam de fazer o transplante, né, troca de uma córnea doadora e coloca aqui. Né? A cirurgia refrativa também faz na córnea. Depois nós temos a íris, que cada um tem uma cor, tem gente que tem íris clara, íris escura, né? Depende da pigmentação, do tanto de melanina que tem nessa íris. Depois nós temos o cristalino, e eu vou tirar aqui o gel que preenche o olho, que é o vítreo, só para a gente ter acesso a esse cristalino. Esse cristalino é esse aqui, ó. Esse cristalino, que é o que foca longe e perto, até os 40, né? E depois dos 40 perde esse foco para longe e para perto, e depois dos 60, normalmente ele turva e dá a catarata. Aqui deu a catarata. Então, na cirurgia de catarata, eu vou tirar esse cristalino e colocar uma lente artificial, né? E aqui nós temos o gel que preenche o olho, que é o vítreo, né, que ele é feito de colágeno, de ácido hialurônico. Às vezes, depois dos 50, 45, 60, esse colágeno contrai e esse vítreo, ele solta da retina e fica balançando de um lado para o outro. A pessoa fica vendo as tais das moscas volantes, né? Ela fica vendo a sombra desse gel. E aqui é a retina, que é o que enxerga, né? Então, a retina, nós temos aqui os pequenos vasos da retina, que nós, através desse exame da retina, que é o que a gente enxerga, a gente pode observar como é que está a microcirculação sanguínea no corpo todo. Por exemplo, no paciente diabético, nós vamos ter alteração
desses microvasos da retina. Em paciente hipertenso, também vamos ter alteração. E nos mutirões que a gente faz, por exemplo, para o diabético, quando a gente examina os pacientes, a gente sabe se ele tem alteração grave ou não. Aí quem tem alteração grave, a gente já separa para fazer outros exames. Exame do coração, do rim, exames de sangue, do pé, do laser, por exemplo, né? Que vai ser uma ação nossa em novembro, que é o mês do diabético. E a cirurgia da catarata, a gente faz uma pequena incisão aqui na córnea, né? E vai ter acesso lá ao cristalino que eu mostrei para vocês. Tira esse cristalino e coloca uma lente intraocular. Então, a cirurgia é segura, só que tem que ser feito tudo com extrema asepsia, o material tem que estar todo super estéril, porque se for uma bactéria lá para dentro do olho, ela prolifera lá dentro do olho e perde a visão, perde o olho, igual aconteceu, infelizmente, com esses pacientes. O olho, então, é muito sensível. Ele é muito delicado, ele é muito sensível, né? Ele não é feito para ter bactéria lá dentro. Nenhum lugar é feito, mas ele muito menos, entendeu? Então, ele não consegue reagir de forma que ele expulse ela. A forma que ele reage é perdendo a visão. Ele inflama, inflama, inflama e perde a visão. Né? Então, é extremamente delicada. É uma cirurgia segura, mas é uma cirurgia extremamente delicada. Então, tem que ser feita em local vocacionado, que está preparado para fazer essa cirurgia. Doutora, e quais que são os procedimentos cirúrgicos mais comuns? Bom, nós temos a cirurgia de catarata, né, que é uma cirurgia comum, que todo mundo um dia vai ter catarata, porque ela faz parte do envelhecimento. Esse cristalino, como eu mostrei para vocês, essa lente, né, que ela envelhece, ela vai turvar, né, um dia ela vai turvar, né, então, e no dia que ela turvar, ela vai ter que ser trocada. Porque se deixar ela lá dentro do olho, tem gente, não vou operar minha catarata, ela começa a derreter e pode dar um glaucoma agudo, por exemplo, né? Então, ela tem que ser operada quando ela começa a ficar muito madura, vamos dizer assim, né? Então, não pode deixar chegar nesse ponto. E nós temos as cirurgias de córnea, que eu expliquei para vocês, que faz o transplante de córnea. Nós temos as cirurgias de glaucoma. Nas cirurgias de glaucoma, nós fazemos, né, uma ponte entre a parte da frente do olho e a parte externa do olho para poder drenar aquele líquido que está produzindo ali em excesso. Né? Nós temos as cirurgias dos estrabismos, que a gente mexe nesses músculos quando o olho está torto, para poder deixar o olho certinho. E temos a cirurgia da retina, que quando tem hemorragia, quando tem descolamento, quando tem algum problema na retina, que a gente opera a retina e coloca ela no lugar de volta, faz laser na retina, se necessário for. No diabético, por exemplo, ele vai formar nesses vasinhos pequenininhos vários papos, igual uma mangueira vai formando os papos. E nesses papos vaza sangue, né? Então, a gente vai fechando no laser para o paciente não ficar cego, para prevenir a cegueira, né? Uma coisa para prevenção. Então, tem que ter muito cuidado, porque tudo tem que ser feito com muita segurança e com muita asepsia, né? E de uma forma, assim, muito delicada, vamos dizer assim, essas cirurgias todas. Doutora, esse tipo de ação acaba, assim, deixando as pessoas assustadas. Tem gente que já é assustada por si só. Eu não vou não, porque depois eu tenho que fazer uma cirurgia. Tem muita gente com medo, muita gente traumatizada sem necessidade, né? Porque é importante se ir, às vezes não precisa nem da cirurgia. É só um tratamento simples. É importante o exame oftalmológico anual, porque através desse exame a gente diagnostica várias doenças. Por exemplo, o glaucoma, que ele é insidioso, a pessoa não sente absolutamente nada. E ela pode ter o glaucoma. E o glaucoma, que é a pressão alta no olho, ela vai espremer o nervo da visão, né? Que liga o olho ao cérebro, que atrás está o nervo da visão, que é esse nervinho aqui, né? E ela vai matando o nervo, né? Ela vai comendo o nervo igual um rato, vai comendo um queijo e vai morrendo esse nervo óptico e a pessoa passa a não enxergar depois porque ela perdeu o nervo óptico. Então, é um tratamento, um diagnóstico precoce, a pessoa não vai chegar a esse ponto de perder o nervo da visão. Então, é importante o exame oftalmológico para fazer o diagnóstico precoce, para fazer o tratamento, para fazer essa prevenção, né? Essa prevenção da cegueira, né? Que a cegueira, ela é 100% prevenível, né? Tanto a do glaucoma quanto a do diabetes, né? E a catarata é uma cegueira reversível, porque você opera a catarata e a pessoa volta à visão. Só que tem que ser feito no lugar adequado, né? No lugar que é específico para isso ser feito. Por exemplo, não vai fazer uma cirurgia cardíaca numa maternidade, né? É um exemplo, assim, para a população entender, né? Então, uma cirurgia oftalmológica deverá ser feita no hospital oftalmológico. É importante para as prefeituras do interior que querem levar a cirurgia até suas cidades, eu entendo isso, mas é melhor trazer seus pacientes para serem operados, né, nas cidades maiores que já têm essa infraestrutura prévia.
Doutora, e nós, como pacientes, como pessoas, quais os cuidados a gente deve ter para evitar passar por uma cirurgia, por exemplo? Quais os cuidados no dia a dia mesmo? Bom, é importante hidratar bastante, né, para manter os olhos hidratados também. Se precisar, usar lágrimas artificiais, principalmente nesse tempo muito seco, né, que Goiânia tem uma umidade muito baixa, igual ao deserto, igual ao Dubai. Então, nós temos que hidratar os olhos, de preferência com lágrimas artificiais, sem conservantes, para mantê-los hidratados de forma adequada, né, evitando o ar-condicionado, lembrando de piscar várias vezes, né, ter cuidado com a maquiagem, que a maquiagem também ela pode causar alergia, pode entupir os poros, né? E se for usar, cada um usar a sua, não usar uma maquiagem coletiva, principalmente na região dos olhos. E ao médico oftalmologista pelo menos uma vez ao ano para poder fazer o diagnóstico, né? Nessa fase da infância é importante que a gente diagnostique os tumores, depois vem nessa fase de alfabetização as pessoas que têm grau alto, né? Crianças que têm miopia, por exemplo, elas não enxergam e não aprendem. Não aprendem não é porque são burras, é porque não estão enxergando. Então é importantíssimo elas irem ao oftalmologista para poder fazer o exame do grau, né? E depois na fase adulta, né, para prevenir essas doenças como catarata, né, como glaucoma e outras doenças da retina também, que a gente consegue fazer o exame oftalmológico e descobrir tudo isso no exame. E a partir de que idade? Já bebê vai? Bebê é importante porque a gente tem algumas doenças que é do nascimento. E glaucoma congênito, por exemplo, é uma doença que o bebê nasce com esse glaucoma, né? Então é importante tratar precocemente, né? O bebê já vai fazer o teste do olhinho para poder examinar, ver se está tudo ok. E depois, na primeira infância, para prevenir os tumores, né? Igual a filhinha do Thiago Leifert, né? Que teve aquele tumor, que se diagnosticado de forma precoce e tratado, a pessoa pode ter cura do tumor. É um tumor grave que pode levar a óbito, mas pode ter diagnóstico e cura se feito de forma precoce esse diagnóstico, né? Então, tudo é importante fazer o diagnóstico precoce e fazer a prevenção para não chegar nessa fase tardia da cegueira, porque a maioria das cegueiras são 100% preveníveis, isso que é importante. Doutora, chegou uma pergunta aqui para a gente da Valéria, do Recife, que ela fala assim: a senhora explicou muito bem a questão da catarata. Em casos de córnea tem transplante, mas dizem que a retina não tem cura. O que fazer? A retina, tem várias doenças da retina, como eu expliquei para vocês, né? Então, tem doenças de degeneração macular, né? Que é quando essa parte central da mácula, por exemplo, quando tem algumas drusas, né, que são como se fossem umas pintinhas aqui na mácula e elas perfuram a retina e sangra. Mas tem tratamento. Qual que é o tratamento? O tratamento pode ser desde laser, injeções dentro do olho, né, cirurgias. Tem que ver qual que é o diagnóstico. Não tem, no momento, transplante de retina, mas tem vários estudos mostrando a existência de células-tronco e de chip de retina para a pessoa voltar a ter visão, né? O mundo inteiro está estudando isso. Então, nós temos as cirurgias e temos os tratamentos não invasivos e temos os lasers também. Então, tem várias doenças de retina. Tem que ver qual doença de retina ela tem, ou a família dela tem, para poder ser tratado de forma adequada. Doutora, e agora é a Fernanda de São Paulo. Nesse período, eu coço muito os meus olhos. Isso pode afetar minha visão? Fernanda, você não pode coçar os olhos. Por quê? Na hora que você coça, né, a córnea, que é essa primeira camada do olho, as células delas são juntinhas. Se você coça, essas células vão separar e vão estufar e formar uma doença que chama ceratocone, que é a maior causa de transplante de córnea do Brasil. Então, vai aumentar seu astigmatismo e vai dar ceratocone. Não pode coçar de forma alguma. Se você está coçando, certamente você tem alguma alergia. Então, você deve usar essas lágrimas artificiais sem conservantes e procurar uma consulta oftalmológica para ver qual tipo de alergia que você tem para fazer o tratamento adequado. Doutora, existe muita tecnologia para auxiliar aí os médicos oftalmologistas em cirurgias? Tem muita tecnologia, né? Todo dia nós vemos novas tecnologias chegando, né? Para auxiliar em todas as cirurgias, tanto as de catarata, quanto as de córnea, quanto as de glaucoma, quanto as cirurgias de retina. Todo dia nós temos aí, né, a farma do mundo inteiro e a indústria estudando isso e chegando para a gente para ajudar o paciente.
Olha só que legal. E aí, em casos, a senhora disse que participa de mutirões, por exemplo, desse mutirão do diabetes. Nesses casos que a senhora disse que é pelo SUS, a pessoa é só procurar uma unidade de saúde próxima? Como que ela faz para conseguir chegar até um especialista como a senhora? Nesse caso do diabetes, nós já estamos fazendo uma campanha que nós vamos ter dia 23 de novembro, uma campanha que o estado de Goiás uniu conosco, né, que vai ser Goiás Unido contra o Diabetes, que vai ter a participação da Fundação Banco de Olhos, do Serof, do Hospital das Clínicas, da UFG, do Hospital de Aparecida. Então, vai ser uma força-tarefa conjunta para poder examinar 3.000 pacientes. Esse exame vai ser feito lá no ginásio Rio Vermelho, ali embaixo da escadaria do ginásio olímpico, que tem uma sombra boa. E nós vamos estar na parte da manhã, no dia 23 de novembro, das 7 da manhã à 1 da tarde, fazendo o exame desses 3.000 pacientes, né? O objetivo é exatamente diagnosticar quem tem alteração grave do fundo do olho e depois nós vamos fazer o laser desse paciente. Mas no mesmo dia do mutirão, ele vai passar em outros especialistas. Quem tem alteração grave vai passar no médico do rim, aí vai colher a urina, ver se tem albumina, que é a proteína pequenininha que ele está perdendo na urina, se o rim não está funcionando muito bem, já vai ter essa orientação, vai colher o sangue, o laboratório, o núcleo vai estar doando esses exames de sangue, vai fazer o colesterol, a hemoglobina glicada, que é aquela glicemia dos últimos 3 meses, para ver como é que está o diabetes, né? Vai fazer o ecodoppler de carótida, para ver se tem lesão nas carótidas, vai fazer o exame dos pés e vai fazer o eletro do coração. Tudo isso será gratuito no mesmo dia, numa manhã, com profissionais de altíssimo nível, né? É uma ação multidisciplinar, com muita responsabilidade. Vamos estar examinando esses pacientes lá e conto com a ajuda de vocês e conto com a presença, né, de todo mundo que está nos vendo, quem tem alguém que tem diabético na família. E se você quer saber se você é diabético ou não, vai ter também a glicemia de ponta de dedo lá para a população. E quem não é do estado de Goiás também pode procurar uma unidade de saúde próxima e procurar esse atendimento com oftalmologista, porque deu para perceber o quanto é importante passar pelos exames ali todos os anos para prevenir. Doutora, muito obrigada pela participação da senhora e fica o convite para voltar. Muito obrigada, eu que agradeço.